Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. Como buscar a verdade 2. Todos têm de passar por muitos contratempos e fracassos na vida. Quem tem uma vida cheia apenas de satisfação? Quem nunca experimenta fracassos ou contratempos? Quando, às vezes, as coisas não vão bem para você, ou você encontra contratempos e fracassos, isso não é azar. É o que você deveria experimentar. É como comer alimentos. Você tem de comer o azedo, o doce, o amargo e o picante da mesma forma. As pessoas não podem ficar sem sal e devem comer alguns alimentos salgados. Mas se você comer sal em excesso, isso prejudicará seus rins. Você tem de comer alguns alimentos azedos em algumas estações, mas não comer muito, pois não é bom para os dentes ou para o estômago. Tudo tem de ser comido com moderação. Você come alimentos ácidos, alimentos salgados e alimentos doces e também tem de comer alguns alimentos amargos. Os alimentos amargos são bons para alguns órgãos internos. Por isso, você tem de comer um pouco. A vida de uma pessoa é a mesma coisa. A maioria das pessoas, dos eventos e coisas que você encontra em todas as fases da sua vida não é do seu agrado. Por quê? Porque as pessoas buscam coisas diferentes. Se você busca fama e fortuna, status e riqueza para ser superior aos outros e alcançar grande sucesso, etc., então 99% das coisas não serão do seu agrado. É como as pessoas dizem: é tudo azar e infortúnio. No entanto, se desistir da ideia de quão sortudo ou azarado você é e tratar essas coisas com calma e corretamente, você descobrirá que a maioria das coisas não é tão desfavorável ou difícil de lidar. Quando você larga seus desejos e ambições, quando para de rejeitar ou evitar qualquer infortúnio que lhe aconteça e para de medir tais coisas por quão sortudo ou azarado você é, muitas das coisas que você costumava ver como desafortunadas e ruins, agora você pensará nelas como boas. As coisas ruins se transformarão em coisas boas. Sua mentalidade e o modo como você vê as coisas mudarão, o que permitirá que você pense de outro jeito sobre suas experiências de vida e, ao mesmo tempo, colha recompensas diferentes. Essa é uma experiência extraordinária que lhe trará recompensas inimagináveis. É uma coisa boa, não uma coisa ruim. Por exemplo, alguns indivíduos sempre conseguem apreciação, sempre conseguem promoções, sempre recebem elogios e estímulo, frequentemente obtêm a aprovação de seus irmãos e todos os olham com inveja. Isso é uma coisa boa. A maioria das pessoas pensa que essas coisas acontecem porque esses indivíduos têm a sorte ao lado deles. Elas dizem: olha, aquele cara tem um bom calibre. Nasceu com sorte e se saiu bem na vida. Ele consegue boas oportunidades e ganha as promoções. Ele é mesmo muito sortudo. Elas são incrivelmente invejosas. E, no entanto, no fim, esse indivíduo é dispensado em poucos anos e se torna um crente comum.
Ele chora por causa disso e tenta se enforcar. E no espaço de alguns dias, ele é removido. Isso é sorte? Se você olhar dessa maneira, ele é desesperadamente azarado. Mas esse é, de fato, um caso de má sorte? Na verdade, não é que ele teve azar, é que ele não seguiu a senda certa. Por não ter seguido a senda certa, quando coisas que as pessoas percebem como de sorte lhe aconteceram, elas se tornaram uma tentação, uma armadilha e um catalisador que aceleraram a destruição dele. Isso é uma coisa boa? Ele sempre aspirou a ser promovido, estar acima de todos os outros, ser o centro das atenções, e que tudo corresse bem e do jeito que ele queria. Mas o que aconteceu no fim? Ele não foi excluído? Esse é o resultado que vem quando as pessoas não seguem a senda certa. Buscar a sorte em si não é a senda certa. As pessoas que buscam a sorte certamente rejeitarão e evitarão todas as coisas ruins, todas as coisas que as pessoas tendem a considerar indesejáveis, as coisas que não se ajustam ao humor e aos interesses carnais das pessoas. Elas temem, evitam e rejeitam a ocorrência dessas coisas. Quando essas coisas acontecem, elas as descrevem como de azar. Elas conseguem buscar a verdade quando pensam não ter sorte? Não. Você acha que as pessoas que não conseguem buscar a verdade e que sempre pensam não ter sorte podem trilhar a senda certa? Certamente não podem. Portanto, as pessoas que sempre buscam a sorte, que sempre se concentram apenas na sorte e contemplam sua sorte, são as que não seguem a senda certa. Tais pessoas não cuidam de seus devidos deveres e não seguem a senda certa. Por isso continuam afundando na depressão. Isso é culpa delas, e elas merecem. É porque seguem a senda errada. Elas merecem afundar na depressão. É fácil sair dessa depressão? Na verdade, é fácil. Apenas largue suas perspectivas errôneas, não espere que tudo corra bem, ou exatamente do jeito que você quer, ou sem percalços. Não teme e não rejeite as coisas que dão errado. Não resista a elas. Antes, abandone sua resistência, acalme-se e venha diante de Deus com uma atitude de submissão e aceite tudo que Deus arranja. Não busque a chamada boa sorte e não rejeite a chamada má sorte. Entregue seu coração e todo o seu ser a Deus. Deixe que Ele faça a ação e a orquestração e se submeta às suas orquestrações e aos seus arranjos. Deus lhe dará o que você precisa na medida certa, quando você precisar. Ele orquestrará os ambientes, as pessoas, os eventos e as coisas que você requer, segundo suas necessidades e deficiências, de modo que você possa aprender as lições que deveria aprender com as pessoas, os eventos e as coisas que encontra. Claro, o pré-requisito para tudo isso é que você precisa ter uma mentalidade de submissão para com as orquestrações e os arranjos de Deus. Assim, não busque a perfeição, não rejeite nem tema a ocorrência de coisas indesejáveis, embaraçosas ou desfavoráveis. E não use sua depressão para resistir intimamente à ocorrência de coisas ruins.
Por exemplo, se um dia um cantor está com dor de garganta e não canta bem, ele pensa: sou tão azarado, porque Deus não está cuidando da minha voz. Eu costumo cantar tão bem quando estou sozinho, mas hoje me envergonhei cantando na frente de todos. Não consegui acertar o tom e não consegui entrar no ritmo. Fiz papel de bobo. Fazer papel de bobo é bom. Ajuda você a ver suas deficiências e seu amor pela vaidade. Mostra a você onde estão seus problemas e ajuda você a entender claramente que você não é uma pessoa perfeita. Não existem pessoas perfeitas e fazer papel de bobo é muito normal. Todas as pessoas experimentam momentos em que fazem papel de bobo ou ficam envergonhadas. Todas as pessoas fracassam, experimentam contratempos e têm fraquezas. Fazer papel de bobo não é ruim. Quando você faz papel de bobo, mas não fica envergonhado e não fica deprimido no fundo do coração, isso não significa que você é insensível. Significa que você não se importa se fazer papel de bobo afetará a sua reputação. E significa que sua vaidade já não ocupa mais seus pensamentos. Significa que você amadureceu em sua humanidade. Isso é maravilhoso. Não é algo bom? É algo bom. Não pense que você não teve um bom desempenho ou que é azarado, e não procure as causas objetivas por trás disso. Isso é normal. Você pode fazer papel de bobo. Os outros podem fazer papel de bobo. Todos podem fazer papel de bobo. No fim, você descobrirá que todos são iguais. Todos são pessoas comuns, todos mortais, que ninguém é maior que ninguém e ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo faz papel de bobo às vezes. Então ninguém deveria ridicularizar ninguém. Após ter experimentado numerosos fracassos, aos poucos você amadurece em sua humanidade. Assim, sempre que encontrar essas coisas novamente, você não ficará mais constrangido e elas não terão impacto no cumprimento normal do seu dever. Sua humanidade será normal e, quando sua humanidade for normal, sua razão será normal também. Essas pessoas que gostam de buscar a sorte são as que buscam a boa fortuna nesta vida, que levam as coisas aos extremos. O que essas pessoas buscam é errado, e elas deveriam largar. Há pouco comunicamos como lidar e adotar a abordagem correta para essas coisas indesejáveis. Vocês entenderam isso agora? Como comunicamos isso? As pessoas deveriam submeter-se a tudo que Deus orquestra. Elas não devem buscar tornar-se perfeitas, nem devem temer nada que as faça se sentir envergonhadas ou temer que algo desfavorável aconteça. E não devem usar sua emoção de depressão para resistir a essas coisas quando acontecem. Acalme sua mente e encare tudo com a mentalidade certa. Quando coisas ruins lhe acontecem, você precisa ter a senda correta para abordá-las e resolvê-las. E, mesmo que não lide bem com elas, ainda assim você não deveria cair em depressão. Se fracassar, você pode tentar de novo. Na pior das hipóteses, o fracasso é uma lição. E, mesmo que você fracasse, ainda é melhor que ser avesso, resistir,
rejeitar e fugir. Assim, não importa o que aconteça ou o que você precisa enfrentar no futuro, você nunca deve rejeitar ou tentar escapar disso. Menos ainda medir com a ideia de sua sorte ser boa ou ruim. E já que você afirma que tudo é orquestrado pela mão de Deus, você não deveria medir todas essas coisas com a ideia e a mentalidade de que sua sorte é boa ou ruim, e menos ainda rejeitar as coisas ruins que acontecem. Claro, você também não deveria abordar essas coisas com a emoção da depressão. Em vez disso, deveria adotar uma atitude proativa e um humor positivo para receber e abordar essas coisas, e ver quais lições há para aprender e que entendimento você deveria extrair delas. É isso que você deve fazer. Seus pensamentos e pontos de vista não estarão corretos? E, quando mais uma vez encarar algumas coisas ruins ou desafortunadas acontecendo, você pode abordá-las de acordo com as palavras de Deus. Você terá os pensamentos e os pontos de vista corretos, e dessa forma, sua humanidade e razão ficarão normais. Quando você pensa nisso desse jeito, não é muito importante ter a opinião correta. Não é crucialmente importante entender com clareza a questão da sina de acordo com as palavras de Deus? Agora que estamos quase terminando de comunicar esse ditado de a sorte ser boa ou ruim, vocês entendem agora. Se puderem entender claramente a essência desse tipo de problema, vocês terão a opinião correta sobre a questão da sina. Há também outra causa para as pessoas afundarem na emoção da depressão, que é que algumas coisas específicas acontecem com as pessoas antes de elas atingirem a maioridade ou depois de se tornarem adultas. Ou seja, elas cometem algumas transgressões ou fazem algumas coisas idiotas, coisas tolas e coisas ignorantes. Elas afundam em depressão por causa dessas transgressões, por causa dessas coisas idiotas e ignorantes que fizeram. Esse tipo de depressão é uma condenação de si mesmo e também uma espécie de determinação do tipo de pessoa que elas são. Esse tipo de transgressão certamente não é apenas amaldiçoar alguém ou falar mal de alguém um pouco pelas costas, ou algo mesquinho assim, mas sim algo que envolve vergonha, personalidade e dignidade e até a lei. Conforme as pessoas trazem continuamente o evento à lembrança, a emoção da depressão se acumula pouco a pouco no fundo de seu coração até o presente. Quais são essas transgressões? Como eu disse há pouco, são coisas ignorantes, idiotas e tolas que as pessoas fizeram quando crianças ou adultas. Vocês sabem o que essas coisas incluem? Idiotas, tolas e ignorantes, estas são coisas que prejudicam os outros, mas beneficiam você. Coisas sobre as quais é difícil falar e coisas das quais você se sente envergonhado. Pode ser algo sujo, desprezível, obsceno ou indecente, que faz com que você afunde nessa emoção de depressão. Essa depressão não é apenas um tipo simples de autocensura, mas sim uma condenação de si mesmo. Vocês conseguem pensar no que poderia ser incluído nesse escopo que descrevi? Dê um exemplo. Promiscuidade. A promiscuidade é sim. Por exemplo,
Algumas pessoas traíram o marido ou a esposa em pensamento ou ação. Algumas pessoas cometeram adultério e se envolveram em promiscuidade, mas ainda assim não desistem e estão sempre pensando em com quem querem cometer adultério. Algumas pessoas roubaram dinheiro de outras, talvez até grandes somas. Algumas pessoas roubaram coisas pertencentes a outras. E algumas pessoas tramaram ou se vingaram de outras. Algumas dessas coisas chegam perto de infringir a lei, enquanto outras, de fato, violam a lei. Algumas podem estar na orla dos limites morais, enquanto outras podem, de fato, ir contra a ética da humanidade normal. Essas coisas estão enterradas no fundo das memórias, no íntimo do coração das pessoas, e são trazidas à mente de tempos em tempos. Quando se encontra sozinho, quando não consegue dormir, na calada da noite, você não pode deixar de pensar nessas coisas. Elas passam diante da sua mente como um filme, cena por cena, e você não consegue apagá-las, nem se livrar delas. Cada vez que pensa nessas coisas, você se sente deprimido, seu rosto arde, seu coração estremece, você se sente envergonhado e seu espírito se enche de inquietação. Embora acredite em Deus, você ainda sente como se essas coisas que você fez tivessem acontecido ontem. Você não consegue fugir delas, não consegue se esconder delas e não tem ideia de como deixá-las para trás. Mesmo que apenas alguns saibam o que você fez, ou talvez ninguém saiba, você sente uma leve sensação de intranquilidade em seu coração. Dessa intranquilidade vem a depressão, e essa depressão os faz se sentir incriminado enquanto segue a Deus e cumpre seu dever. Se esse sentimento de incriminação vem da sua consciência, da lei ou do seu senso de moralidade e ética, você não sabe dizer com certeza. De qualquer forma, as pessoas que fizeram essas coisas se sentem muitas vezes incomodadas inadvertidamente quando algo em particular acontece ou em certos ambientes e contextos. Esse sentimento de intranquilidade as faz cair inconscientemente em depressão profunda, e elas ficam atadas e restringidas por sua depressão. Sempre que elas ouvem um sermão ou uma comunicação sobre a verdade, essa depressão se insinua pouco a pouco em sua mente e no íntimo de seu coração. E elas se atormentam, perguntando: posso fazer isso? Sou capaz de buscar a verdade? Sou capaz de alcançar a salvação? Que tipo de pessoa eu sou? Eu fiz isso antes. Eu era esse tipo de pessoa. Estou fora do alcance da salvação? Deus ainda me salvará? Às vezes, algumas pessoas conseguem largar sua emoção de depressão e deixá-la para trás. Elas pegam sua sinceridade e toda a energia que podem reunir e as aplicam para cumprir seu dever, suas obrigações e suas responsabilidades. E podem até colocar todo o coração e toda a mente na busca da verdade e na contemplação das palavras de Deus, e põem seus esforços nas palavras de Deus. No momento em que acontece alguma situação ou circunstância especial, porém, a emoção da depressão toma conta delas mais uma vez e as faz se sentir novamente incriminadas no fundo do coração. Elas pensam consigo: você fez isso antes e você era esse tipo de pessoa.
você pode alcançar a salvação? Há algum sentido em praticar a verdade? O que Deus pensa do que você fez? Deus a perdoará pelo que você fez? Pagar o preço dessa forma agora pode compensar essa transgressão? Muitas vezes, elas se repreendem e se sentem intimamente incriminadas. E estão sempre duvidando, sempre se atormentando com essas perguntas. Elas nunca conseguem deixar essa emoção de depressão para trás ou rejeitá-la. E têm uma sensação perpétua de intranquilidade sobre a coisa vergonhosa que fizeram. Assim, embora tenham acreditado em Deus por tantos anos, é como se elas nunca tivessem ouvido algo do que Deus disse nem entendido. É como se não soubessem se alcançar a salvação tem algo a ver com elas, se podem ser absolvidas e redimidas, ou se estão qualificadas para receber o julgamento e o castigo de Deus e sua salvação. Elas não têm ideia de todas essas coisas. Por não receberem resposta alguma e por não obterem qualquer verdicto exato, elas se sentem constantemente deprimidas por dentro. No íntimo do coração, elas se recordam do que fizeram repetidamente, repassam-no na mente vezes e vezes, lembrando-se de como tudo começou e como terminou, lembrando-se de tudo do começo ao fim. Independentemente de como relembrem, elas sempre se sentem pecadoras e, assim, constantemente se sentem deprimidas sobre essa questão ao longo dos anos. Mesmo quando estão fazendo o seu dever, mesmo quando estão encarregadas de certo trabalho, elas ainda sentem que não têm esperança de ser salvas. Portanto, elas nunca encaram diretamente a questão de buscar a verdade e a consideram algo muito correto e importante. Acreditam que o erro que cometeram ou que fizeram no passado é mal visto pela maioria das pessoas, ou que elas podem ser condenadas e desprezadas pelas pessoas, ou mesmo condenadas por Deus. Não importa em que estágio está a obra de Deus ou quantas declarações Ele fez, elas nunca encaram a questão de buscar a verdade da maneira correta. Por quê? Elas não têm a coragem de deixar a depressão para trás. Essa é a conclusão que pessoas desse tipo tiram por ter experimentado esse tipo de coisa. E, por não chegar à conclusão correta, elas são incapazes de deixar a depressão para trás. Certamente, haverá muitas pessoas que cometeram uma outra transgressão, seja grande ou pequena. Mas é provável que bem poucas tenham cometido transgressões graves. O tipo de transgressão que ultrapassa os limites morais. Não falaremos aqui sobre aqueles que cometeram várias outras transgressões. Falaremos apenas sobre o que deveriam fazer as pessoas que cometeram transgressões graves e que cometeram o tipo de transgressão que ultrapassa os limites morais e éticos. Quanto às pessoas que cometeram transgressões graves, e aqui estou falando de transgressões que ultrapassam os limites morais. Isso não envolve ofender o caráter de Deus e violar seus decretos administrativos. Você entende? Não estou falando de transgressões que ofendem o caráter de Deus, sua essência ou sua identidade e seu status. E não estou falando de transgressões que são blasfemas contra Deus. Do que estou falando são as transgressões que ultrapassam os limites morais. Também há algo a ser dito
sobre como as pessoas que cometeram transgressões assim podem resolver sua emoção de depressão. Tais pessoas têm duas sendas que podem seguir. E isso é uma questão simples. Em primeiro lugar, se você sentir em seu coração que pode deixar para trás o que fez, ou se tiver a oportunidade de se desculpar com a outra pessoa e reparar o dano, você pode ir reparar o dano e se desculpar. E os sentimentos de paz e tranquilidade retornarão a seu espírito. Se você não tiver a oportunidade de fazer isso, se não for possível, se você passar a conhecer verdadeiramente seu problema no íntimo do coração, se perceber quanto é grave o que fez e se sentir verdadeiramente arrependido, você deveria vir diante de Deus para confessar e se arrepender. Toda vez que pensar no que fez e se sentir incriminado, que é precisamente o momento em que você deveria vir diante de Deus para confessar e se arrepender. Você precisa trazer sua sinceridade e seus sentimentos verdadeiros para receber a absolvição e o perdão de Deus. E como você pode ser absolvido e perdoado por Deus? Isso depende do seu coração. Se confessar verdadeiramente, reconhecer verdadeiramente seu erro e seu problema, seja uma transgressão que cometeu ou um pecado, você adota uma atitude de confissão verdadeira, sente ódio verdadeiro pelo que fez e se verdadeiramente der meia volta, de modo que você nunca mais faça aquela coisa errada, então um dia você receberá a absolvição e o perdão de Deus. Ou seja, Deus não mais determinará seu fim com base nas coisas ignorantes, tolas e sujas que você fez antes. Quando você atingir esse nível, Deus esquecerá completamente o assunto. Você será exatamente igual a outras pessoas normais, sem a menor diferença. No entanto, a premissa para isso é que você precisa ser sincero e ter uma atitude verdadeira de arrependimento, como Davi. Quantas lágrimas Davi derramou pela transgressão que cometeu? Lágrimas incontáveis. Quantas vezes ele chorou? Inúmeras vezes. As lágrimas que ele verteu podem ser descritas com estas palavras: toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Não sei quanto sua transgressão é grave. Se de fato for grave, você talvez precise chorar até que sua cama flutue nas águas de suas lágrimas. Talvez você tenha de confessar e se arrepender a esse nível antes de poder receber o perdão de Deus. Se não fizer isso, receio que sua transgressão se tornará um pecado aos olhos de Deus e você não será absolvido dela. Então você estaria em apuros e não faria sentido dizer mais nada sobre isso. Portanto, o primeiro passo para receber a absolvição e o perdão de Deus é que você precisa ser sincero e adotar ações práticas para confessar e se arrepender verdadeiramente. Algumas pessoas perguntam: preciso contar isso a todos? Não é necessário. Simplesmente vá e ore a Deus sozinho. Toda vez que se sentir intranquilo e incriminado em seu coração, você deveria vir de imediato diante de Deus para orar e receber seu perdão. Algumas pessoas perguntam: quanto devo orar antes de saber que Deus me perdoou? Quando não se sentir mais incriminado por essa questão,
Quando não cair mais na depressão por causa dessa questão, será então que você terá alcançado resultados. E isso mostrará que Deus o absolveu. Quando ninguém, nenhum poder e nenhuma força externa conseguir perturbá-lo, e quando você não estiver sob o domínio de pessoa, evento ou coisa alguma, você terá alcançado resultados. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. O segundo passo é que, enquanto suplica constantemente a absolvição de Deus, você deveria buscar ativamente os princípios que deveria seguir ao cumprir seu dever. Só ao fazer isso, você será capaz de desempenhar bem seu dever. Claro, essa também é uma ação prática, uma expressão e uma atitude práticas que compensam sua transgressão e que provam que você está arrependido e deu meia volta. Isso é algo que você deve fazer. Quão bem você cumpre seu dever, a comissão que Deus lhe dá? Você aborda com uma atitude depressiva ou com os princípios que Deus exige que você siga? Você oferece sua lealdade? Com base em que Deus deveria absolver você? Você expressou algum arrependimento? O que você está mostrando a Deus? Se deseja receber a absolvição de Deus, primeiro você precisa ser sincero. Precisa ter uma atitude de confissão honesta, por um lado, e precisa também trazer sua sinceridade e desempenhar bem seu dever. Do contrário, não há o que falar. Se puder fazer essas duas coisas, se puder comover Deus com sua sinceridade e boa fé e fazer com que Deus o absolva de seus pecados, você será exatamente como as outras pessoas. Deus o considerará da mesma forma que considera as outras pessoas. Ele tratará você da mesma forma que trata as outras pessoas. E Ele o julgará e castigará, testará e refinará exatamente como faz com as outras pessoas. Você não será tratado de modo diferente. Dessa maneira, você não só terá a determinação e o desejo de buscar a verdade, como também Deus o iluminará, guiará e proverá da mesma forma em sua busca pela verdade. Claro, por ter agora um desejo sincero e genuíno e uma atitude honesta, Deus não o tratará diferente de qualquer outra pessoa e, assim como outras pessoas, você terá a chance de alcançar a salvação. Você entende isso, certo? Ter cometido uma transgressão grave é um caso especial. Não podemos dizer que não é assustador. É um problema muito grave. Não é a mesma coisa que um caráter corrupto comum, ou alguém que tem alguns pensamentos e pontos de vista incorretos. É algo que aconteceu na prática, que se tornou fato e que traz consequências graves. É por isso que deveria ser tratado de maneira especial. Seja isso tratado de forma especial ou de forma normal, no entanto, há sempre um caminho a seguir e uma maneira de resolver isso. E isso depende de se você consegue praticar de acordo com os meios e métodos que eu lhe conto e o oriento a seguir. Se de fato você praticar dessa maneira, suas esperanças de alcançar a salvação no fim serão as mesmas que as de outras pessoas. Claro que resolver tudo isso não é só para que as pessoas possam deixar para trás sua emoção de depressão. O objetivo final é que, ao resolver sua emoção de depressão,
elas possam adotar a abordagem correta para todas essas coisas no âmbito da consciência e razão da humanidade normal quando encontrarem pessoas, eventos e coisas. Elas não devem chegar a extremos e não devem ser teimosas. Elas deveriam ir mais longe na busca da vontade de Deus e na busca da verdade, cumprir as responsabilidades e os deveres que um ser criado deve cumprir, até que, por fim, possam ver as pessoas e as coisas e se comportar e agir inteiramente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como critério. Uma vez que tenham entrado nessa realidade, as pessoas gradualmente passarão a abordar a senda da salvação e, assim, terão esperança de alcançar a salvação. Agora, a senda de como resolver a emoção da depressão que surge de transgressões graves está clara para você. Resolver a emoção da depressão é um problema difícil. Eu acho muito difícil, já que envolve questões importantes da vida. Envolve a senda que as pessoas percorrem em sua crença em Deus, se elas podem alcançar a salvação no futuro ou se sua crença será toda em vão. Esse é um assunto fundamental. Externamente, o que é revelado é uma emoção, quando, na verdade, existem motivos para o surgimento dessa emoção. Eu comuniquei esses motivos claramente hoje. Ofereci um caminho a seguir para resolver o problema dessas causas agora. Então, a emoção da depressão agora não pode ser resolvida de imediato. Ela foi resolvida em teoria. Tendo o entendimento doutrinário, depois comparando essa doutrina com o que você fez no passado, usando essa doutrina como base para resolver aos poucos suas dificuldades na vida, as dificuldades em seu pensamento e seguindo consistentemente essa senda, você pode aos poucos embarcar na senda em busca da verdade. O que você acha desse modo de resolver o problema? É assim que as pessoas precisam resolver o problema. Se não fazem isso, os problemas complicados dentro delas, os problemas em seu pensamento, os problemas em seu coração, seus problemas mentais, assim como seus caracteres corruptos, essas coisas as amarram com força. Elas ficam atadas e presas assim. Elas sofrem e se sentem exaustas o tempo todo. Não sabem se riem ou se choram e nunca conseguem encontrar uma saída. Quando acabar de ouvir a comunicação de hoje, você pode ponderar com cuidado e chegar a um entendimento doutrinário disso. Depois, através de suas experiências práticas e pessoais na vida diária, aos poucos você pode emergir dessas emoções negativas e dos vários estados de seus caracteres corruptos. Tendo-os deixado para trás, você não só estará verdadeiramente liberado e livre, e não só terá entrado na verdadeira realidade, como também, mais importante, você terá entendido a verdade, terá ganhado a verdade e será capaz de viver a verdadeira realidade. Então, você será de grande utilidade e viverá uma vida de valor. Vocês desejam viver assim? A maioria das pessoas querem entender a verdade e entrar na verdadeira realidade, e não quer passar a vida nas emoções negativas da carne, nos desejos lascivos da carne, nas tendências mundanas e nos caracteres corruptos. Esse tipo de vida é muito difícil e exaustivo. Sua vida terá um bom desfecho se você viver nesses caracteres corruptos e nessas emoções negativas.
Viver nessas emoções negativas é viver sob o poder de Satanás. É como viver em um moedor de carne. Mais cedo ou mais tarde, você será mastigado e é difícil encontrar uma saída. No entanto, se pode aceitar a verdade, você tem esperança de deixar para trás a confusão e a dor, e será capaz de escapar da dor que vem de ser enredado e confundido por emoções negativas. Originalmente, planejei comunicar mais de um tópico hoje, mas acabei comunicando sobre depressão por um longo tempo. Há muito a dizer sobre qualquer assunto. Nada pode ser explicado com clareza em apenas algumas palavras. Seja o que for que eu fale, não posso simplesmente explicar a doutrina de uma questão e então dar por encerrada. Qualquer questão envolve muitos aspectos da verdade e da realidade. Envolve os pensamentos e as opiniões das pessoas, os modos e os meios pelos quais elas se conduzem, a senda que percorrem, e tudo isso se relaciona com quanto vocês podem alcançar a salvação. Não posso ser descuidado ao comunicar uma verdade ou um tema, e é por isso que tento de todas as maneiras, como uma avó velha e irritante, dizer-lhes essas coisas repetidamente. Não reclamem por isso ser problemático, e não reclamem por ser prolixo demais. Posso ter falado sobre um tema antes, então por que falar sobre ele outra vez? Se eu falar outra vez, você pode ouvir outra vez e considerar isso uma revisão. Sem problema, certo? Em suma, vocês devem abordar as questões relacionadas à verdade e à senda que as pessoas percorrem conscientemente e não devem ser descuidados. Quanto mais eu entrar em detalhes e quanto mais específico eu for, mais detalhado e claro se torna o entendimento de vocês da relação entre as várias verdades, assim como das diferenças e conexões nos detalhes entre elas, entre outros aspectos. Se eu fosse falar em termos gerais e só conversar sobre algumas coisas em geral, vocês achariam que é difícil entender e entrar nelas. E lhes seria exaustivo tentar contemplar e descobrir essas coisas por si mesmos, certo? Por exemplo, nosso tema de hoje, as emoções negativas que surgem de sina, sorte e das transgressões específicas que as pessoas cometeram no passado. Vocês não seriam capazes de pensar nessas coisas por conta própria e, mesmo se fossem, não teriam uma saída para elas. Como não entende a verdade acerca dessas coisas, você nunca é capaz de encontrar a resposta correta para a questão de ter cometido transgressões específicas no passado, e isso sempre permanecerá um mistério para você, sempre incomodando e enredando você, roubando a paz, a alegria, a liberdade e a libertação do íntimo do seu coração. Ou talvez porque você não lidou corretamente com a questão e não seguiu a senda correta, isso teve um impacto em seu alcance da salvação. No fim, algumas pessoas foram abandonadas e excluídas. Por que seria? Porque elas fizeram algumas coisas indizíveis no passado e não lidaram bem com elas e não receberam absolvição por elas. O coração dessas pessoas estava perpetuamente enredado por essas coisas. Elas não tinham vontade de buscar a verdade, cumpriam seu dever de maneira descuidada, não entravam na verdade da realidade e sentiam que era inútil para elas
buscar a verdade. Elas carregaram essa opinião negativa até o fim, nunca falaram sobre testemunho experiencial e não ganharam a verdade. Somente então elas começaram a se arrepender, mas era tarde demais. Portanto, todas essas questões se relacionam à verdade e ao alcance da salvação. Não pense que só porque essas questões não aconteceram com você, ou não aconteceram com outra pessoa, ou não aconteceram com as pessoas ao seu redor, que elas não existem. Permita-me lhe dizer, você pode ter feito algumas coisas infames antes que ainda não resultaram em uma consequência amedrontadora. Ou você pode ter se atolado antes nesse tipo de emoção negativa, ou estar atolado nela agora. Você só não reparou e não se apercebeu. E então um dia, algo real acontece e essa emoção tem um impacto severo em você e resulta em consequências graves. Só quando examina profundamente a si mesmo, você descobre que esteve atolado nessa emoção negativa por muitos anos ou ainda mais, sem estar ciente. É por isso que as pessoas precisam continuamente contemplar, refletir, entender, apreciar e experimentar essas coisas para descobri-las aos poucos. É claro que descobrir finalmente essas coisas significa uma notícia extremamente boa para você e é uma grande oportunidade de alcançar a salvação. Quando as descobrir, será então que você terá a chance ou a esperança de deixá-las para trás e o que eu falei hoje não terá sido dito em vão. Nenhuma verdade, nenhum tema e nenhuma palavra podem ser completamente entendidos e experimentados em 1 ou 2 dias. Porque isso envolve a verdade, envolve a humanidade, o caráter corrupto das pessoas, a senda que as pessoas percorrem e as pessoas conseguirem alcançar a salvação. Portanto, você não pode negligenciar verdade alguma e precisa ter uma abordagem consciente de todas elas. Mesmo que você ainda não entenda muito bem essas verdades e não saiba como examinar a si mesmo para ver que problemas você tem, de acordo com essas verdades, então talvez, após experimentá-las por alguns anos, essas verdades salvarão você das garras de seus caracteres corruptos e se tornarão as verdades preciosas que o salvam. Quando isso acontecer, essas verdades o guiarão para a senda correta ao longo da vida. E talvez em 10 anos ou mais, essas palavras e essas verdades terão mudado completamente seus pensamentos e opiniões, e transformado completamente seus objetivos e sua direção na vida. Esse é o fim da nossa comunicação de hoje. Até logo!